O sincero arrependimento na vida de uma pessoa vem quando o evangelho ele entra na vida dessa pessoa. Enquanto o evangelho não entra e encontra lugar na vida dessa pessoa, não existe verdadeiro arrependimento. A gente precisa entender o que é arrependimento e o que é remorso. Remorso é algo que eu faço, eu choro, diante das pessoas digo que me arrependi, mas daí a pouco, quando passa toda aquela dor do remorso, aquela emoção do remorso, eu volto a praticar as mesmas coisas. Eu digo que não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso, eu não faço mais. Talvez isso movido pela circunstância que causou medo, causou dores, e a pessoa diz que não faz mais. E como é que eu sei que foi apenas remorso? É que mesmo aquela dor tendo sido intensa naquele momento na vida da pessoa, ela voltou a praticar as mesmas coisas que lhe causaram dores. Você entende? Então isso é remorso. E o que é arrependimento? Arrependimento é quando a pessoa, ela diz, olha, ela confessa na verdade, ela diz, eu fiz isso aqui, causou dores em mim, foi terrível, doeu na minha alma, causaram prejuízos. E sabe o que acontece? É que surgirão novas oportunidades para ela fazer o mesmo. E ela vai dizer, não, eu não quero mais. Porque eu lembro as dores que me foram causadas. Eu lembro do sofrimento em que passei. E eu não quero mais. Isso é arrependimento. O remorso, ele dá as costas para o que ele cometeu, para o que ele fez. Ele dá as costas só por um momento. Daí a pouco ele se volta novamente. O arrependimento não. O arrependimento ele dá as costas e não volta mais. Você entende? O que é arrependimento e o que é remorso? O remorso ele é gerado pelo medo, né, das circunstâncias que aquele ato vai causar na vida da pessoa. Isso é remorso. Arrependimento não. Arrependimento ele lembra da dor e não volta mais. Ele não vai voltar mais. Por que ele não volta mais? Porque se arrependeu. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, lá no versículo número 19, ele vai dizer assim, arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. Então ele disse, arrependei-vos, primeira coisa, é o arrependimento. Né? Então quando há um arrependimento, há uma conversão. E o que é essa conversão? É voltar sentido contrário. Ou seja, eu não caminho mais por aquele caminho que me fez mal. Eu não caminho mais por aquele caminho que prejudicou a minha vida, que causaram dores em mim. O arrependimento é dar as costas para esse caminho. A pessoa está caminhando em um sentido, mas daí a pouco, quando ela se converte pelo arrependimento, ela não vai mais naquela direção que estava causando dores. Ela volta sentido contrário e nunca mais volta para aquele lugar. Você está entendendo? Pedro ele faz assim uma comparação tão forte nisso aqui. Ele diz o seguinte, ele diz que a pessoa que ela se arrepende, ou diz que se arrependeu, entrou no caminho do arrependimento, e ela disse, se deixou novamente ser enganado por aquela vida, ele diz que essa pessoa aí está correndo grande perigo. Ele disse, é igual o cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. É igual a porca lavada que volta a volver-se no lamaçal. Isso aí é apenas remorso, não é arrependimento. O arrependimento é o cachorro, ele vai lá e ele não come o vômito, ele vai ter nojo daquele vômito e ele vai passar de largo, ele vai embora, ele vai por outro caminho, ele não volta a comer o vômito. A porca que foi lavada, ela não volta mais ao lamaçal. E aqui, tanto do cachorro como da porca, está falando uma mudança de mentalidade.
O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, olha, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto não houver uma transformação na mente, o que vai acontecer na vida de muitas pessoas é remorso e não arrependimento. É como se a natureza dessa pessoa não tivesse passado por um processo de restauração, de renovação em Deus. E ela volta às mesmas práticas. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, versículo 14, diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Acredite no Evangelho. Porque quando existe um arrependimento de verdade, não existe remorso, eu passo a acreditar nesse evangelho que transforma, nesse evangelho que vai me dar novas direções, novas visões. A minha vida é outra. Você sabe por que o diabo tem tanta raiva do evangelho? Porque ele sabe que é a única coisa que pode fazer com que a pessoa se arrependa. Você sabe por que o diabo tem tanta raiva do evangélico? Porque ele passou por um processo de transformação de mente causada pelo conhecimento do evangelho. A palavra de Deus foi lá e causou uma transformação. É exatamente isso. A raiva do diabo dos evangélicos é exatamente isso. A raiva do diabo da pregação do evangelho é exatamente isso. E Jesus está aqui pregando o evangelho. Ele diz: se arrependa e creia no Evangelho. E a palavra de Deus para você hoje é exatamente essa: arrependa e creia no Evangelho. Mesmo que você esteja na igreja, mas não esteja bem, mas arrependa-se, creia no Evangelho, que Deus vai transformar a tua vida. Deus abençoe.